Olá, eu sou o professor de História Heron Rodrigues e hoje iremos falar sobre o período imperial, mais precisamente do Segundo Reinado, o período em que governou Dom Pedro II. O Segundo Reinado corresponde ao período do dia 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889. Foi quando o Brasil esteve sob o reinado de Dom Pedro II. E este período foi caracterizado como uma época de relativa paz entre as províncias brasileiras, com a abolição gradual da escravidão e a Guerra do Paraguai, que ocorreu em 1864 a 1870, encerrando-se com um golpe republicano no dia 15 de novembro de 1889. Bem, como foi a política nesse período imperial? O Segundo Reinado começa em 1840 com o golpe da maioridade. Durante o período regencial, o Brasil viveu uma série de guerras civis e, com isso, o Partido Liberal propõe a antecipação da maioridade do herdeiro do trono, Dom Pedro II. Parte dos políticos entende que a falta de um governo central era um perigo para a unidade do país. E a política do Segundo Reinado era marcada pela presença de dois partidos políticos. O Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como Luzia, e o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquaremas. E o Partido Conservador, ele defendia a centralização do poder na mão do monarca. Já o Partido Liberal, ele defendia a maior autonomia das províncias. Ambos os partidos defendiam as ideias da elite, como a preservação e a manutenção da escravidão. E por causa da abdicação de seu pai, Dom Pedro II sentiu a necessidade de mudar de forma o governo. Por isso, em 1847, implanta o parlamentarismo no Brasil. Aqui, o sistema funcionava um pouco diferente daquele praticado na Inglaterra. Por exemplo, na Inglaterra, o primeiro-ministro era o deputado do partido mais votado. Já no Brasil, o presidente do conselho, o primeiro-ministro, era escolhido pelo imperador e a partir de uma lista com 3 nomes. Por isso, esse sistema ficou conhecido como o parlamentarismo às avessas. E o imperador também detinha o poder moderador, que era um poder soberano sobre os demais, mas este poder foi pouco usado pelo governante. Comparado ao período regencial em 1831 a 1840, não houve muitos conflitos internos durante o Segundo Reinado. No entanto, podemos citar algumas revoltas como a Revolução Praieira de 1848 a 1850 em Pernambuco, a Revolução dos Mucras no Rio Grande do Sul, que ocorreu em 1873 a 1874, a Revolta dos Quebra-Queixos na região do Nordeste, que ocorreu em 1872 a 1877, e assim como a Revolução Farroupilha, que iniciou no período regencial em 1835 e foi até 1845. Bem, e como foi a economia no Segundo Reinado? Bem, teve uma grande alavancada no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, devido às condições do plantio e o clima que era propício à produção do café. E posteriormente os cafezais se espalharam também por São Paulo. O Brasil já começava a exportar mais do que importar e a procura pelo café era tão grande que já havia necessidade de aumentar a mão de obra. E os barões do café viam com maus olhos as tentativas de qualquer lei que favorecesse a abolição da escravidão no Brasil. E começaram a se precaver com isso, apoiando a vinda de imigrantes para o Brasil, especialmente da Itália, para trabalhar nos cafezais. E em decorrência desse crescimento da exportação do café, foram construídas as primeiras ferrovias para a escoação do produto e assim nasciam as primeiras cidades portuárias. Os portos de Santos e de Rio de Janeiro foram ao longo dos anos os que mais prosperaram. Nessa época também começaram a ser montadas as primeiras fábricas no Brasil, ainda que de forma isolada e em grande parte devido ao trabalho desenvolvimentista do Barão do Mauá. Bem, e como se deu o processo de abolição da escravidão no Brasil? Bem, esse processo se deu devido a grandes lutas sociais. Diversas sociedades, jornais da época falavam da necessidade do Brasil se tornar um país livre da escravidão. E os escravos se mobilizaram também através dos quilombos, irmandades religiosas, mas também solicitam sua liberdade através da justiça, contando com o apoio de muitos abolicionistas que eram advogados, como Francisco Montezuma, Luiz Gama, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. E a abolição da escravidão não era desejada pelos fazendeiros, pois estes perderiam o investimento da compra destas pessoas escravizadas e queriam que começaram a pagar o salário, e isso seria muito ruim porque diminuiria o lucro destes grandes latifundiários. Desta forma, estes barões do café lutaram para que o governo pagasse uma indenização por cada escravo liberto. Como indenizar os fazendeiros estava fora de cogitação, o governo promulgou leis para visar a abolição de forma gradual no Brasil. Bem, uma das primeiras foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que abolia o tráfico negreiro no Brasil.
E a lei do ventre livre, e também em 1871, que falava que todo escravo nascido a partir daquela data seria livre. Só que na realidade ele trabalharia até 21 anos como a título de indenização do seu senhor. E se caso o governo quisesse que ele fosse libertado, depois dos 8 anos de idade, ele pagaria 600 mil contos de réis para o senhor para libertar o escravo. Caso contrário, trabalharia até 21 anos. E também foi criada a Lei do Sexagenário, em 1887, que dizia que todo escravo com mais de 60 anos também estaria livre da escravidão. Só que ele trabalharia até mais 3 anos, ou seja, até 63 anos, a título também de indenização. Agora eu pergunto a vocês, qual escravo com uma vida sofrida, com 60 anos, servia mais para alguma coisa? Ou seja, era uma maneira de descartar aquelas pessoas que estavam velhas. E por fim, a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, que pôs fim à escravidão no Brasil. E como era a política externa no segundo reinado, levando em consideração a Guerra do Paraguai? Bem, no plano internacional, o Brasil se envolveu em atritos com os vizinhos, especialmente na região da Prata. Em resposta à invasão do Rio Grande do Sul, o governo imperial decreta guerra ao ditador paraguaio Solano Lopes, e o episódio foi conhecido como a Guerra do Paraguai. O conflito ainda contaria com a participação da Argentina e do Uruguai, que estariam do lado do Brasil, e essa guerra duraria 5 anos. O Paraguai foi derrotado e Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. E o exército se viu fortalecido após o conflito e passou a reivindicar mais espaço na política nacional, coisa que não tiveram e por isso se juntaram futuramente contra o imperador Dom Pedro II. Outro fator também que colaborou muito para o enfraquecimento do governo foi a questão Christian, que foi quando uma disputa entre marinheiros brasileiros e oficiais britânicos no Rio de Janeiro que confiscaram 5 barcos no porto da cidade, por esses barcos brasileiros estarem trazendo escravos e assim estarem desobedecendo uma lei britânica de 1831. E o governo brasileiro se revoltou contra os britânicos, pediu que os oficiais britânicos responsáveis pela apreensão respondessem judicialmente no país e que pagassem uma indenização. E diante da recusa dos britânicos, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Reino Unido por 2 anos. Bem, e como foi o fim do segundo reinado e a proclamação da República? Bem, Dom Pedro, ao longo do seu governo, se contrapôs também com a igreja, que era muito poderosa, e com os militares e com a elite rural. Então o imperador foi perdendo todos esses apoios. Vários episódios direcionaram os acontecimentos para um golpe militar. Alguns são que todo documento feito pelo Papa deveria ser aprovado pelo imperador. No caso, isso seria o beneplácito. E o padroado, onde o imperador tinha o direito total de nomear bispo, cônegos e paróquios de sua confiança. E isso irritou muito a igreja. No entanto, foi a desvalorização dos militares e o fim da escravatura que mais incomodaram as elites que juntos trabalharam na deposição do imperador. Os militares buscavam mais reconhecimento e aumento do seu salário e promoções que não eram realizadas. Tudo isso fez com que alguns oficiais aderissem às ideias republicanas. Igualmente a elite fundiária, que não pôde suportar a ideia de abolição da escravidão. E assim, a República foi instituída sem participação popular, pois o povo estava por fora de todo esse conflito entre a elite e o governo de Dom Pedro II. E no dia 15 de novembro de 1889, tendo como primeiro presidente do Brasil o Marechal Deodoro da Fonseca. E assim inicia-se a República no Brasil, um sistema de governo que vivemos até hoje. Bem, este é o nosso vídeo de hoje sobre o segundo reinado, um período muito importante e crucial no Brasil. E se gostaram do vídeo, não deixe de deixar o seu like e até o próximo.